Uma boa tarde para todos, uma boa tarde para vocês, uma boa noite, né? Agora às 18h30. Deus abençoe sua vida. Eu sou o pastor Ricardo da Igreja Batista, Filadélfia de Santa Cruz. Nós estamos aqui ao vivo pelo Facebook do PIBISC e nós vamos iniciar o nosso estudo Vida com Propósito, número 17, dia 17, um lugar ao qual pertencer. Se você já leu, ou se você tem um livro, Uma Vida com Propósito, na sua versão impressa ou PDF, acompanhe conosco, tá bom? E eu gostaria de estar falando, respondendo algumas perguntas, principalmente sobre o que é igreja. E quero dar um bem-vindo a todos vocês que já estão chegando, tá bom? Deus abençoe sua vida. Um lugar a qual pertencer. Essa sessão que nós estamos iniciando, nós estamos falando sobre comunhão. Começou lá do capítulo 15, do dia 15, e nós estamos no dia 17. Então, esse propósito, que é o propósito da comunhão, significa o seguinte: você foi formado para fazer parte da família de Deus. Jesus disse: eu sou a videira e vós sois os ramos. Vou acenar aqui para Maria Rita Pereira. Deus abençoe sua vida. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. E Jesus disse: eu sou a videira e vós sois os ramos. Ou seja, Jesus se compara à árvore, que é a videira, que dá frutos, né? A vide, que dá a uva. E nós somos os galhos dessa videira. Nós estamos enxertados na videira, nós somos os galhos dessa videira. E a palavra diz em João 15 que é aquele que dá fruto, ele limpa, né? O jardineiro limpa, que é Deus, para que ele dê ainda mais fruto, né? E todo aquele que não dá fruto, ele corta e lança no fogo. Romanos capítulo 12, verso 5 diz assim: Cristo nos fez um corpo conectado uns com os outros. Então nós vamos responder algumas perguntas sobre o que é igreja. As principais perguntas que a gente se faz quando a gente está lendo sobre isso aqui é o seguinte: bom, igreja. O que é, de fato, igreja? Bom, igreja é uma palavra grega traduzida que quer dizer eclésia. Eclésia é uma palavra que começa com o prefixo ek, né? Que é sair, né? Que já fora, que está fora. Então é chamados para fora. Eclésia quer dizer chamados para fora. Muitas vezes um ajuntamento, uma congregação, isso que é igreja. Nós fomos chamados para fora. Mas chamados para fora de quê? Por que que existe esse contexto? Nós somos chamados para fora do mundo, né? Então, do sistema do mundo, para viver aquilo que Deus nos deu, o reino de Deus, os preceitos de Deus, seguindo a voz de Deus. Bom, então vamos lá. A palavra diz assim: foi Deus que nos fez, que fez todas as coisas, e todas as coisas são para a tua glória. Ele quis muitos filhos que compartilhassem a sua glória. Então a primeira coisa é isso: Deus quer que você faça parte da família de Deus. E a família de Deus é expressa através, né, da igreja. Outra coisa, ele quer que você exerça o amor, e o exercício do amor só vai ser feito através da igreja. E o amor é aquilo que mais importa. E nós seremos julgados por aquilo que nós fazemos em relação às pessoas, aos relacionamentos. Isso é o mais importante, tá bom? E o 17, que é o que a gente vai falar, um lugar a qual pertencer. Você sabia quando uma pessoa se muda para um lugar novo, ela fica deslocada? Então, o que faz essa pessoa se conectar de novo e se sentir bem ou se sentir em casa? É quando ela faz parte de um grupo. Geralmente, nós temos essa tendência social a se juntar a grupos ou pessoas o qual a gente tem afinidade. Bom, então, quando a pessoa começa a frequentar algum grupo, por exemplo, a sua faculdade, o seu trabalho, né, um clube, enfim, e aí começa a criar vínculos sociais. Nós somos seres irremediavelmente sociais. Deus criou o homem para se relacionar com ele. Deus quis criar o homem
a sua imagem e semelhança, para que ele pudesse ter um relacionamento com ele. E nós, da mesma forma, temos essa necessidade de ter um relacionamento com Deus. Nós temos um espírito, e este espírito precisa ser preenchido pela presença de Deus, pela atenção de Deus, e quando nós não preenchemos isso, nós vamos enchê-lo com outras coisas. Essa necessidade que nós temos muitas vezes de comprar muitas coisas, ou de adquirir muitas coisas, nós vamos colocar outras coisas no lugar de Deus, se não colocarmos Deus. Então, o homem também é irremediavelmente religioso. Religião é uma palavra que é religar a Deus. Então, nós temos essa necessidade. Quando não se conhece o verdadeiro Deus, você vai adorar qualquer outra coisa. E quando você não adora a Deus, você mesmo assim vai ter a tendência de adorar outras coisas que sejam pessoas, ou coisas, ou riquezas, enfim, né? E nós temos essa necessidade de pertencer a algum lugar. Então, eu te convido a ser chamado pela família de Deus, para a família de Deus. Então, 1 Timóteo capítulo 3, verso 15 diz assim: a família de Deus é a igreja do Deus vivo, a coluna e o fundamento da verdade. Nós temos agora que separar o que falam da igreja e o que realmente é a igreja. A gente precisa saber de fato o que é a igreja na visão de Deus e não na visão de homens. Por quê? Muitas vezes as pessoas elas se decepcionam com seres humanos, com pessoas. E a gente vai ter isso. E eu quero te dizer um recado. Qualquer igreja que você entrar, você vai ter a tendência de se decepcionar com alguém, com pessoas. Porque o homem, ele é pecador, ele é sujeito ao pecado, sujeito aos erros, temos defeitos. E cada igreja que você entrar, você não vai encontrar uma igreja perfeita. Todas as igrejas são imperfeitas. O dia que você achar uma igreja perfeita, você vai entrar nela e ela vai se tornar imperfeita porque você é imperfeito. Então, né, parece só uma brincadeira, mas o que de fato? A igreja é formada por pessoas. Pessoas são falhas e pessoas decepcionam. Mas sem relacionamento nós não somos nada. Está na essência do nosso ser. Se relacionar com as outras pessoas e se relacionar com Deus. E isso se exerce através da igreja. Então você é chamado para pertencer e não somente para crer. Então, aqui no livro ele fala sobre isso, né? Não é bom que o homem esteja só, Gênesis 2, capítulo 18. Então a gente vê que o homem ele não pode se isolar. O homem isolado ele vai sofrer um prejuízo de alguma forma, ele se isolando. Muitas vezes ele se isola porque por causa do orgulho ou também por causa das decepções da vida, né? Mas a gente foi chamado para amar, ainda que haja decepções, ainda que haja falhas nas pessoas, ainda que haja falha, e essas falhas nas pessoas, com certeza nós também somos falhos e temos falhas em nós. Então a gente tem que encarar a realidade. A gente tem a igreja, Deus criou a igreja, falou que a igreja é a família de Deus, e a igreja é a igreja do Deus vivo, e ela é coluna e fundamento da verdade. Ou seja, Deus vai usar pessoas imperfeitas para fazer o caminho perfeito para você chegar a Deus. Deus vai usar pessoas imperfeitas para usá-las para lhe mostrar o caminho, ou seja, através dos testemunhos, através da palavra, através da comunhão. Porque exercendo o amor, você então vai agradar a Deus, tá bom? Então, lembre-se dos 2 mandamentos que Jesus falou. Deus reduziu os 10 mandamentos e simplificou, Jesus então simplificou em 2 mandamentos, que é o quê? Amar a Deus acima de todas as coisas e, em segundo lugar, amar o próximo como a nós mesmos. E como nós vamos amar o próximo? Se aproximando, se relacionando, não à distância, tá bom? E a Bíblia diz que nós fomos ajuntados, reunidos, edificados, nós estamos juntos, nós nos tornamos membros juntos, fomos herdeiros juntos, combinados, né? Tudo isso está escrito em diversas partes. 1 Coríntios 12, 12, Efésios 2, 21, 22, Efésios 3, 6, Colossenses. Então, você não está mais por sua própria conta. Você foi chamado para a família de Deus. Então, Deus ama o seu próximo, a pessoa que está do seu lado, e você também tem que amar essa pessoa, porque essa pessoa é amada de Deus. Se você odiar essa pessoa, então, em 1 João, né, o apóstolo João, o apóstolo amado de Cristo, falou o seguinte: como você pode dizer que
ama a Deus e odeia seu irmão. Você ama a Deus que não vê e odeia o seu irmão que vê. Então ele acha isso, né, uma discrepância. Como que você vai odiar o seu irmão que vê e vai amar a Deus que não vê? Então o seu amor não é real, o seu amor é virtual, o seu amor não é verdadeiro. Nós não somos chamados apenas para crer, nós somos chamados também para nos ajuntar em família. Embora o seu relacionamento com Cristo ele seja pessoal, Deus nunca quis que fosse particular. Então, por isso que existe a família de Deus, né? Em Cristo, nós somos muitos, formando um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Romanos 12, verso 5. Então, a primeira grande definição de igreja, né, além de sermos a família de Deus, é essa. Nós somos um corpo com Cristo. Tá bom? Nas igrejas, tornar-se membro não significa simplesmente ser adicionado a uma lista de membros, né? Ser membro da igreja significa ser um órgão vital de um organismo vivo, uma parte indispensável do corpo. Toda parte do corpo que não está conectada no corpo, por exemplo, um membro seu, se ele for tirado do seu corpo, logo ele está falível, ele está fadado a morrer, ele vai ser, então, ele não vai conseguir sobreviver, porque ele está fora do corpo, ele está fora do sistema, está fora do organismo vivo. Nós só exercemos o nosso trabalho se nós estivermos conectados com este organismo vivo que é a igreja. Então a igreja ela é um corpo e não é apenas um edifício, um local onde nós nos reunimos. A igreja não é um clube social, a igreja não é, um ajuntamento de pessoas. A igreja é um organismo e não uma organização. Essas coisas que a gente tem que deixar em prática. Para que os órgãos do corpo humano cumpram o seu propósito, eles precisam estar conectados. Foi assim que ele falou. Romanos 12, 4, 5 fala aqui, ó. Assim, somos como as várias partes do corpo humano. Cada parte tem seu significado no corpo, visto como um todo, mas não o contrário. O corpo de que estamos falando é o corpo formado pelas pessoas escolhidas por Cristo. Cada um de nós encontra significado e função como parte deste corpo. Não podemos ser como um dedo decepado que não tem valor. Então, aqui é na versão A Mensagem, Romanos 12, versos 4 e 5. Tá bom? Então, desligado do corpo, o sangue não vai circular. Mesma coisa na igreja. Desligado da igreja, o sangue vivificante de Cristo não pode passar por você, né? A sua vida espiritual vai ser enfraquecida e vai deixar de existir. Então aqui a gente responde a primeira pergunta que as pessoas falam sobre crer em Deus e ir à igreja. Eu creio em Deus, creio em Jesus, eu amo Jesus, mas não vou à igreja. Não vou à igreja nenhuma, não quero pertencer à igreja nenhuma, não quero ser membro de nada. Então, este é um pensamento equivocado. Se você vê líderes pregando sobre isso, eles estão equivocados. Igreja é o corpo de Cristo. Não tem como você falar que ama Cristo e não ama o corpo de Cristo. Igreja também é chamado de noiva de Cristo, ou seja, é o papel figurativo que a noiva tem. A noiva no Antigo Testamento, né, ali na cultura judaica daqueles tempos, dos tempos de Cristo, era o seguinte: quando ela ficava noiva, né, do seu noivo, eles assinavam um contrato, né, com os pais, e aquilo ali já valia como casamento. Se ela traísse o marido ou vice-versa durante o noivado, já era considerado um adultério, coisa grave. Não é como hoje, né, em que se fazem e desfazem noivados ou namoros de qualquer forma. Não, ali era um compromisso muito importante, selado e deveria ser cumprido. E era papel, então, do noivo depois vir com a sua casa construída. O seu pai, então, marcava o dia, né, onde ele marcava o dia e tinha a festa, as bodas. Essas bodas, né, ou seja, a festa de casamento, durava 7 dias. Quem era mais rico, então, tinha mais dias de festa de casamento. Então, 7 dias. Por isso que acabou o vinho. Talvez o noivo não conseguiu calcular bem, ou ele estava um pouco sem dinheiro, e acabou o vinho, porque eram 7 dias de festa. Qual o papel da noiva? Era esperar pacientemente o noivo chegar
para que ela pudesse então ser desposada por ele. A igreja é a noiva de Cristo e o nosso papel é esperar então o nosso noivo Jesus voltar, tá bom? Então, se você fala que ama Jesus, mas não ama sua noiva, tá errado. Você ama Jesus e tem que ser noiva de Cristo, tem que fazer parte dessa noiva. E quem é que compõe essa noiva? Todos os cristãos, todos aqueles que creem em Jesus Cristo, tá bom? E a palavra diz em Mateus 16, 18, diz assim: edificarei a minha igreja e todas as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tá vendo que o versículo não fala assim? Eu edificarei uma pessoa só, sozinha, dentro de casa, que crê em mim, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ele. Não é isso que Deus está falando. Deus está falando que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Então Deus colocou a igreja sobre um status importante, algo importantíssimo para o desenvolvimento do cristão. O cristão se desenvolve espiritualmente, o cristão desenvolve o seu amor, o cristão desenvolve os frutos do Espírito através da comunhão com outras pessoas na igreja. Ah, eu não gosto de fulano, eu não gosto do irmão ciclano. Problema seu. Você vai ter que fazer o seguinte, vai ter que pedir para Deus curar os seus sentimentos. Deus te dá uma cura emocional, que Deus faça você gerir as suas emoções através dos frutos do Espírito. Você precisa ter o fruto do Espírito. Você precisa ter a mansidão, bondade, domínio próprio, enfim, né, longanimidade, ou seja, o fruto do Espírito, o amor, aquele que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, não se ensoberbece. Então, se você não tiver isso aperfeiçoado em você, você não vai conseguir exercer o amor o amor de Cristo através da sua vida para todas as pessoas. Então, fatalmente, você vai ter uma vida espiritual, né, deficiente se você estiver fora da igreja, tá bom? Essa é uma coisa que você pode pesquisar na sua Bíblia, que você pode ler. Existem passagens como Efésios capítulo 4, Romanos 12, que você lê lá e vê a importância da igreja. Apocalipse, o livro de Apocalipse fala das 7 igrejas da Ásia, fala da importância da igreja. Apocalipse 21, 22, fala que nós somos a noiva ataviada de Cristo. Então é importante que nós façamos parte da igreja. Edificarei minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, tá bom? Então a igreja, ela sempre existirá para todo sempre, ou seja, ela sobreviverá ao universo, né? A igreja, então a pessoa diz assim, ó, não preciso da igreja, de uma forma soberba ou ignorante. A igreja é tão importante que Jesus morreu na cruz por ela. Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela, Efésios 5, 25. A igreja como um todo é chamada de noiva de Cristo, é chamada de corpo de Cristo, né? Então imagine a pessoa dizendo, eu te amo, mas eu não gosto da sua noiva. Como que vai ficar Jesus diante dessa declaração sua? Ou diante desse comportamento de você não amar a noiva? Eu aceito a Jesus, mas rejeito o seu corpo. Como fica essa declaração diante de Cristo? Aquele que morreu na cruz por você. Ele morreu por você, morreu pelo outro e morreu por todos nós. E ele deseja que todos sejamos um. João capítulo 14, João capítulo 15, ali nas orações de Jesus, antes de ir para o Getsêmani, antes de ir para a crucificação, ele orou, Pai, eu desejo que todos sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Então, igreja é para estar conectada, é para estar junta, é para estar reunida, é para se amar, é para congregar. Então, isso é algo que realmente deve estar firmado em nossas vidas, tá bom? Lamentavelmente, muitos cristãos usam a igreja, mas não amam a igreja, tá bom? E comunidade local. A igreja, ela é uma comunidade local. Várias vezes nas passagens da Bíblia, bastante vezes, você vai ver o nome igreja relacionado não àquela igreja invisível de todos os santos de todos os tempos, mas está falando da igreja local. Uma igreja que existiu. Então você fala da igreja em Éfeso, a igreja em Laodiceia, a igreja em Filadélfia. Se você pegar todas as 7 igrejas do Apocalipse, são 7 cidades da Ásia. Uma província, né, romana, chamada Ásia, que fica hoje na atual Turquia, bem na parte ali da Turquia,
que dá para o mar Egeu e a Grécia. Então aquela região ali ficava as 7 igrejas da Ásia, eram 7 igrejas locais, elas existiram, essas cidades existem e as suas ruínas arqueológicas existem, muitas cidades delas ainda estão de pé, né? Então igrejas locais, Deus se relaciona com essas igrejas locais e manda mensagens para essas igrejas de acordo com as necessidades locais que elas tinham, com as suas dificuldades, com as suas necessidades. Tá bom? E a preocupação que Paulo tinha em relação à igreja, ele falava assim, eu me ponho de joelhos, né, pela igreja, enfim, orando, para que vocês conheçam o amor, a profundidade, a largura, e que vocês tenham conhecimento de Deus, arraigados no amor. Então, Paulo tinha muito isso em sua mente, de que a igreja era algo vital e importante para o desenvolvimento do crente, a comunhão dos irmãos. Vamos lá. Quero agradecer a vocês que já estão aqui. Pastor Éder, Lenha Prado, Felipe Vieira, não é isso? Deus abençoe a presença de vocês. Bom, os valores de hoje que advogam a independência e o individualismo criam muitos órfãos espirituais, crentes peregrinos, sem igreja, circulando de uma igreja para outra, sem filiação, sem responsabilidade ou compromisso. Por quê? Se você ficar zanzando de uma igreja para outra, você não vai ter vínculo, você não vai aprender a amar, você não vai aprender a suportar os defeitos das outras pessoas, então você não vai exercer o fruto do Espírito, que é a paciência, a misericórdia, a longanimidade. Você não vai exercer o amor, porque você não tem vínculo com as pessoas. Se você andar como um crente independente, sem compromisso, você nunca vai aprender o que é submissão, se submeter à autoridade de um pastor ou se submeter à autoridade de uma outra pessoa. Nunca vai aprender a ser submisso. Jesus foi submisso até o fim, à vontade do Pai. Jesus foi submisso às autoridades, quando ele diz, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, o aprendizado de nossa existência está na igreja, está nos relacionamentos como igreja. Então, eu te dou essa dica. Se você está sem igreja, acredite em Jesus, crê em Jesus como seu Salvador, não fique desligado do corpo, procure uma igreja local e congregue, para que Jesus possa usar essa igreja e você seja usado nessa igreja e você dê frutos, você fique ligado na videira, tá bom? E eu digo isso de todo o coração para que você se desenvolva, para que você desenvolva o amor de Cristo em você, aperfeiçoado em você, tá bom? Os cristãos primitivos cometeram alguns erros. Quais os erros que eles cometeram? Antigamente, as pessoas achavam que para ser santo tinham que se esconder em monastérios, e construíram monastérios nos altos das montanhas, em cavernas, eles se escondiam. Mas aí, Jesus disse que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Então, aonde a luz tem que ficar? Ele falou assim, a luz não se coloca debaixo da mesa, mas se coloca no velador, no lugar mais alto da casa, para que possa iluminar toda a casa possa vê-lo. Ou seja, igreja é para se arriscar. Igreja realmente é para ter comunhão com as outras pessoas. Igreja é uma igreja com pessoas com defeito, mas essa forma que Deus colocou na terra para que nós possamos exercer o amor, aperfeiçoar a paciência, edificar uns aos outros através da fé. Tá bom, meus irmãos? Então tá bom, vai aí a dica, né? Por que você precisa de uma família eclesiástica? Então, nós somos identificados como igreja verdadeira, cristãos verdadeiros, quando a gente ama as pessoas. Então, o amor de vocês uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Então, João capítulo 13, verso 35. Então, por isso que a gente tem que se reunir como igreja, para a gente exercer o amor às outras pessoas. Eu vou dar um aceno aqui também para Rita Perovano. Deus abençoe sua vida aí. Obrigado por estar nos assistindo. Vamos continuar. Minha vizinha aqui, Deus abençoe, que de vez em quando faz umas coisas gostosas aqui. Deus abençoe. Vamos lá. Então, quando nos reunimos em amor, como uma família na igreja, com diferentes formações, raça, posição social,
levamos ao mundo um poderoso testemunho. Então, olha só, como que você vai dizer que ama a Deus e ama o próximo, né? É através da igreja. Então, você tem uma função importantíssima nesse mundo. Se relacionar através da sua igreja e fazer a obra de Deus amando as pessoas. Tá bom? Então, você precisa sim fazer parte de uma igreja, você precisa sim fazer parte do corpo de Cristo. Tá bom? Eu faço parte do corpo de Cristo dentro da minha casa. Não. Você tem que se relacionar com as pessoas. Tá bom? A família eclesiástica retira-se do isolamento egoísta. Então, como um membro ativo, você vai aprender o quê? Você aprende a se interessar pelos outros, você compartilha suas experiências, né? Se uma parte do corpo sofre, as demais sofrem com ela. Se uma parte do corpo é honrada, as demais compartilham de sua honra, né? Em outro versículo vai falar, chorai com os que choram, alegrem-se, né? Se alegrem com os que estão alegres. Ou seja, você compartilha suas experiências. Igreja também é para isso. Então, por isso que existe, por exemplo, Alcoólicos Anônimos. O que é um Alcoólicos Anônimos? Pessoas que têm um interesse comum. Todas elas viveram experiências trágicas com o alcoolismo e estão se juntando, compartilhando experiências, e aquelas experiências fazem elas sair mais forte, porque elas estão vendo pessoas que estão saindo do alcoolismo e então aumenta a esperança da outra que está começando. E igreja também é assim. Você compartilha do amor de Deus, você compartilha das suas experiências, você compartilha dos seus dons. Vocês juntos ajudam pessoas que estão necessitadas, pessoas que precisam de agasalho, de comida, né? de uma cesta básica. Você vai ajudar as outras pessoas, né? Às vezes aconselhando casais. Então tem tanta coisa que você pode fazer na igreja e que Jesus te deu dons e te deu habilidades para você usar, para abençoar outras pessoas, porque se você prender isso para si, não vai valer nada. Mas quando você dá isso às outras pessoas, isso vai se multiplicar. Foi assim na parábola dos talentos, né? Jesus fala da parábola dos talentos, que um rei então dá 5 talentos a um, 2 a outro, 1 a outro, e quando ele volta, né, aquele que tinha 5 ganhou mais 5, aquele que tinha 2 ganhou mais 2, e o que tinha 1 enterrou. Achou que ele não ia conseguir nada, né? E enterrou e devolveu aquele mesmo 1. Então, por isso que Jesus fala, até o que tem lhe será tirado. E aquele que honrou a Deus e usou seus dons, então ele vai ter mais ainda. Então, quanto mais você fizer para Deus, mais você tem. E quanto mais você oferecer para o Senhor, tirar de você, mais você vai receber do Senhor, né? Alguns pedem fé a Deus. Senhor, eu preciso de fé, me ajuda para que eu tenha mais fé. O que Deus vai mandar para você? Desafios de fé. Senhor, eu quero paciência, me ajuda a ter paciência. O que Deus vai mandar para você? Vai descer um pó de paciência em cima da sua cabeça? Né? Não, Deus vai mandar desafios de paciência para você. E Deus vai te dar forças e vai fazer você subir cada vez mais degraus para que você possa conseguir isso. E isso é o que? Relacionamentos, tá bom? Então a gente tem que ter essa paciência, né? E de maneira nenhuma desprezar a igreja, a comunidade de Cristo que Deus colocou na sua vida para te abençoar e para você ser bênção para outras pessoas, tá bom? Vamos lá. A família eclesiástica, a igreja, ajuda a desenvolver músculos espirituais. É o que eu estava falando aqui, né? Sobre compartilhar histórias, né? A gente compartilha da Bíblia, a gente fala das histórias da Bíblia, a gente fala como aquela palavra falou com a gente, como que essa palavra nos dá fé no dia a dia, nos desafios da nossa vida, para ter paciência diante das dificuldades que a gente tem. Todo mundo tem seu problema, todo mundo tem sua dificuldade, todo mundo tem seu leão por dia para matar, seja no trabalho, seja com o esposo em casa, seja com a família, seja com os filhos, os desafios que cada um tem, que Deus colocou na nossa história. Mas você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, então por isso que você tem que se juntar com pessoas da mesma fé, para que elas possam te ajudar a compartilhar desse amor, dessas experiências e te ajudar. Ajudar em oração, ajudar numa palavra amiga, tá bom? Então, mais de 50 vezes no Novo Testamento é usada as expressões uns aos outros, uns dos outros, para representar a igreja, né? Então, nós recebemos a ordem de amar uns aos outros, de orar uns pelos outros, de incentivar,
né? De admoestar uns aos outros. Admoestar é o quê? Dar um conselho para que esse outro não seja destruído. Maria de Fátima Oliveira, Deus abençoe sua vida. Diácono Marcos Souza, Deus abençoe. Deus também fala que a gente tem que carregar os fardos uns dos outros. Nos submeter uns aos outros é o quê? Submeter a autoridade do outro. Muitas vezes um dia você vai estar mandando, vai estar gerindo alguém, mas outro dia você vai estar servindo alguém, né? E você vai aprender isso como? Na igreja, tá bom? Deus vai te dar esse desafio, perdoar uns aos outros. Então, tudo isso, com quem você vem agindo dessa forma? Aí vem a pergunta, com quem? Você precisa agir dessa forma com alguém? Orar por alguém? Amar alguém? Incentivar alguém? Admoestar alguém? Mostrar a palavra para alguém? Dar conselho? Ensinar? Isso se faz na igreja, tá bom? É um lugar que Deus criou para isso, né? Ah, não acredito, tem muita igreja aí que explora, tem pastor que não presta, tem isso, tem aquilo. O nosso papel é servir ao Senhor. O Senhor disse que nós precisamos pertencer ao corpo de Cristo. Se você souber, então, não, meu pastor, ele não é honesto. Então sai. O padre não é honesto. Sai, então, vai para uma igreja honesta. Mas lembre-se, todo lugar vai ter defeito. Toda igreja vai ter defeito. Então, o que eu devo fazer? Sempre procure orientação a Deus. Deus me mostre a igreja que eu tenho que servir. Senhor, porque eu quero ser útil. Eu não quero ficar aqui como espectador, aplaudindo na hora do louvor, levantando as mãos e depois ir embora. Não, eu quero participar. Eu quero me doar. Eu quero fazer algo mais. Eu quero que o Senhor me use. E o Senhor vai te usar. Porque Ele enviou o Espírito Santo para usar as pessoas e dar dons às pessoas para esses dons serem usados e gerar frutos. Lembre que eu falei aqui no início? Você é galho da videira. Você está enxertado, conectado na videira para dar fruto. E Deus quer que você dê fruto. Deus espera que você dê fruto. Tá bom? Então a verdadeira maturidade cristã ela se manifesta nos relacionamentos. Tá bom? Então, por quê? O corpo de Cristo precisa de você. Então, Deus vai dar dons a você e a igreja precisa de você. Já pensou? Existem igrejas por aí ou pessoas que estão precisando do seu conselho. Pessoas que podem ser abençoadas pela habilidade que você tem. E você está aí parado. E você está pensando que pode servir a Deus em casa. Não. Você precisa servir a Deus também se relacionando com as pessoas. Pastor, estamos no tempo da pandemia. Pois é, agora que se mostrou mais evidente o quanto nós precisamos dos relacionamentos. Agora sim se mostrou mais evidente. Então se prepare psicologicamente, espiritualmente, emocionalmente, se agarre com Deus, leia a Bíblia, leia, se você puder, o Vida com Propósito, para se preparar para o momento que essa pandemia passar, você exercer o seu dom ainda com mais força, com mais alegria, com mais excelência. Tá bom? Você participará da missão de Cristo no mundo, outra função da igreja. Nós temos a missão de pregar o evangelho às outras pessoas. E isso é difícil de fazer sozinho. Agora, quando você junta as forças, quando as pessoas dão ofertas, envia missionários para campos, né, lugares que o evangelho não existe, não é pregado, na África, no Nordeste, quando você envia pessoas, envia ofertas, quando você ajuda financeiramente, quando você ajuda em oração, então isso é mais fácil quando a gente junta forças. Com trabalho em equipe, com oração, com mais gente, então a gente consegue ir mais longe quando a gente anda de mãos dadas, tá bom? E a família vai impedir que você retroceda. Por quê? Porque vai estar sempre ali louvando com você, lendo a Bíblia, te ajudando, tá bom? Tudo que eu estou falando aqui está resumido nesse dia 17, irmão. Se você ler o capítulo com mais tranquilidade, você vai ver que tem muito mais do que eu estou falando aqui, tá bom? Então, Deus criou a igreja para satisfazer 5 necessidades importantes na nossa vida, tá bom? Um propósito para o qual viver, pessoas com quem conviver, princípios pelos quais viver e uma profissão para se sustentar e força para seguir vivendo.
Então não há outro lugar no mundo em que você possa achar esses 5 benefícios em um só lugar, tá bom? Que é o quê? Um propósito pelo qual viver, que todo mundo precisa de um propósito, pessoas para conviver, né? Princípios pelos quais viver, que é pautados na palavra, e uma profissão para se sustentar, e força para seguir vivendo. Então esses são os 5 propósitos principais que a igreja tem. Para a igreja são idênticos 5 propósitos que ele tem para você. Os propósitos de Deus para a igreja são idênticos aos 5 propósitos que ele tem para a sua vida, para você. A adoração ajuda a você se concentrar em Deus. A comunhão, que é você com o seu próximo, ajuda você a enfrentar os problemas da vida. O discipulado, que é você falar com os outros irmãos, ajuda você a fortalecer a fé do irmão, a sua e a do irmão. O ministério, o serviço, ajuda você a descobrir seus talentos. E o evangelismo é o quê? Ajuda a cumprir a sua missão. Né? Então você foi chamado para adoração, você foi chamado para comunhão, você foi chamado para discipular, fortalecer outras pessoas na fé, você foi chamado para ministrar, servir a Deus com seus dons, e você foi chamado para cumprir a missão que é falar de Jesus a pessoas que não o conhecem. Tá bom? Então eu quero terminar por aqui. Tem muito mais aqui, mas eu quero me ater por aqui. Eu quero agradecer a presença de vocês, tá bom? Maria de Fátima, Rita Perovano, minha vizinha, todos que vocês que já estiveram conosco, tá bom? E para a gente terminar, eu vou colocar aqui um pensamento que é o seguinte: sou chamado para pertencer, não apenas para quê? Para crer. Então você tem que crer em Jesus e você também tem que pertencer ao corpo de Cristo. Então você tem que procurar uma igreja assim, tá bom? Porque assim você vai estar fazendo parte do corpo de Cristo. Você e outros irmãos da mesma fé vão compartilhar da sua fé e juntos também vão chegar, né, a Cristo, vão chegar ao final, ou seja, vão ser a noiva de Cristo, o corpo de Cristo. Igreja, vocês estarão juntos no nome de Jesus, na família de Deus. Você tem que pertencer a essa família. Versículo para memorizar, ele está falando aqui, assim também, em Cristo nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado em todos os outros. Tá bom? Então essa necessidade de que cada um é dependente do outro. Ninguém nesse mundo pode dizer, seja cristão ou não, ninguém pode dizer não preciso do outro. Ninguém. Porque todo mundo vai precisar. Se eu pegar eu fizer um barraco lá no meio da roça, lá no meio da montanha, sozinho, mesmo assim eu vou precisar de alguém. Vou precisar de alguém quando eu precisar, né, fazer curativo nos meus machucados, quando eu estiver internado, quando eu precisar comprar o remédio, eu vou precisar de alguém que tenha que trabalhar, fazer, manipular o remédio, fazer as ferramentas que eu vou comprar. Ninguém é independente totalmente nesse mundo, todo mundo precisa de alguém. Né? E a igreja? Mais ainda, nós precisamos uns dos outros e Jesus provou isso. Tá bom? Por isso que ele quer que nós sejamos sejamos unidos. E pergunta para meditar: meu nível de envolvimento com a minha igreja local demonstra que amo e estou comprometido com a família de Deus? Então essa é uma pergunta que você tem que se fazer. Faça essa oração hoje. Senhor, quero fazer parte da sua família. Me mostra como posso fazer parte da sua família. Em que lugar o Senhor quer que eu sirva ao Senhor e às outras pessoas? Tá bom? E essa pergunta foi feita por muitas pessoas. Por isso que você vê histórias lindas de pessoas que fizeram grandes coisas, né? Impactaram comunidades e pessoas, porque ofereceram a Deus a sua vida e, através dos dons que elas exerceram, mudaram a história. Tá bom? Então, quero que Deus também abençoe sua vida também e você seja da família de Deus. E, se você quer, seja bem-vindo no nome de Jesus. Aceite Cristo como seu Salvador, procure pessoas da mesma fé e comece a, hoje mesmo, fazer parte do corpo de Cristo. Tá bom? Deus abençoe e até lá, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida,
No nome de Jesus, amém. Obrigado. Fique com Deus.